Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar do piloto do avião que sumiu, a história do menor médico do mundo e ainda o que você não sabia sobre Anakin Skywalker, aliás, o ator que fez o Anakin Skywalker. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai ficar pensando, nossa gente, eu não sabia disso não. Vamos ao vídeo. Para começar esse vídeo, vamos primeiro falar do piloto do avião que sumiu. E o piloto também sumiu com o avião, porque há 10 anos atrás, mais especificamente 8 de março de 2014, um voo da Malaysia Airlines desapareceu de forma misteriosa, o voo MH370. Era um avião Boeing que transportava 239 pessoas, incluindo 227 passageiros e 12 tripulantes. Esse avião tinha que chegar em Pequim depois de 6 horas de voo. No entanto, 40 minutos depois da decolagem em Kuala Lumpur, na Malásia, o avião desapareceu das telas do radar e nunca mais foi encontrado. Esse é um evento que permanece como um dos maiores mistérios da aviação mundial. Teorias e especulações sobre o desaparecimento do avião surgiram ao longo dos anos, e uma delas relaciona a carga do avião a um material supostamente usado pela inteligência chinesa, o que teria levado os Estados Unidos a interromper o voo antes do destino final. Essa teoria sugere que o avião pode ter sido sequestrado ou abatido por caças americanos. As buscas pelo avião oficialmente foram encerradas em 2017, mas recentemente autoridades malaias consideraram renovar as buscas com base em uma nova proposta de procura no sul do Oceano Índico, onde acredita-se que a aeronave possa ter caído. Essa possibilidade traz esperança aos familiares das vítimas, que ainda aguardam respostas e um encerramento para esse caso. Porém, mesmo com essas teorias que eu disse e essas informações, que é tudo que se tem até o momento, em meio a todo esse enigma, a busca por respostas continua, mesmo após uma década do desaparecimento, mas há quem acredite que, na verdade, o sumiço desse avião foi planejado, talvez pelo próprio piloto. Para um homem chamado Jean-Luc Marchand, um ex-gerente de controle de tráfego aéreo, e um piloto aposentado, Patrick Blally, isso que aconteceu não foi um acidente, mas sim o resultado das ações de um piloto habilidoso que soube tornar o avião invisível aos radares e aos comunicadores. Durante 4 anos, eles trabalharam para tentar entender o que realmente aconteceu com o avião e analisaram até o último padrão do voo conhecido e o comportamento dos controles do avião, concluindo que a área onde o avião desapareceu fornece algumas pistas importantes. Segundo Jean-Luc, a escolha da região onde o avião desapareceu, que fica sobre um lugar chamado Estreito de Malacca, é estratégica, sendo um buraco negro entre Kuala Lumpur e o Vietnã. Ele afirma que se alguém quisesse desaparecer, ali seria o lugar ideal. É dito que o avião teve os seus transponders desligados manualmente, deixando invisível para os controladores de tráfego aéreo. Além disso, foram realizadas manobras complexas, incluindo mudanças de altitude e velocidade, sugerindo aí atos de um piloto experiente. Para os especialistas, essas meticulosas e planejadas ações indicam que o desaparecimento não foi um acidente, mas sim uma ação intencional de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E agora que entra a história sobre o piloto do avião. O piloto do voo era o capitão Zahari Ahmad. Ele tinha 52 anos, era um piloto experiente com mais de 8,6 mil horas de voo, e o que se descobriu supostamente sobre ele levantou teorias sobre o que realmente aconteceu. Uma dessas histórias sugere que o piloto conseguiu escapar de paraquedas para ficar com uma de suas muitas amantes. O piloto, ele era casado, tinha 2 filhos, e fotos da família dele costumavam ser postadas nas redes sociais. Porém, para algumas pessoas, a vida feliz em família era apenas uma fachada, e que na verdade ele não respeitava o seu casamento, se envolvendo com várias mulheres. Algumas fontes afirmam que a esposa do piloto queria se divorciar dele
após descobrir sobre os relacionamentos dele fora do casamento, apesar dos parentes dizerem que eles não tinham problemas matrimoniais. Mas, segundo as matérias, o piloto era assim conhecido por ser mulherengo. Inclusive, ele era obcecado por duas modelos, irmãs gêmeas, para quem ele enviava inúmeras mensagens, mandando quase 100 mensagens para elas em 2013. A maioria das mensagens foi ignorada pela Lan Ki-rui e a Kim In-lan, de 26 anos, que são essas duas mulheres, e ele insistia para que elas o visitassem em Kuala Lumpur, onde ele morava, mas ele nunca teve esse pedido atendido, e essa é uma das coisas que se descobriu sobre ele. Mas, sabendo disso, a teoria que circula hoje em dia sobre o que aconteceu com o voo e com o piloto afirma que o Zahari, o piloto, conseguiu saltar do avião e ser resgatado por uma das suas amantes, uma mulher chamada Rina, que é supostamente ligada à indústria pesqueira. O autor dessa teoria diz que o piloto colocou um colete salva-vidas junto com seu paraquedas, voltou para a cabine de passageiros, abriu uma das portas que fica atrás das asas, esperou até ver as luzes de um barco de pesca se aproximando e saltou. Tudo isso depois de desviar da sua rota programada, alterando inclusive a sua altitude. Outras teorias sugerem que ele desviou o avião da rota como parte de um plano elaborado para que todo mundo do avião fosse de arrasta para cima, sabe? Pois é, que foi proposital o que ele fez. No entanto, claro, essas teorias são baseadas em especulações e não foram confirmadas pelas autoridades. Mas todas as histórias atualmente descartam que o que aconteceu foi um acidente, que tudo foi um plano de alguém. Pra mim, não fazia 10 anos que esse avião sumiu. Faz tanto tempo assim, o tempo corre. E mudando de assunto, vamos falar agora do menor médico do mundo, que é essa pessoa aí que, se você olhar rápido, você acha que é uma criança realmente, mas não. É um médico. Esse é o Ganesh Baraya, de 23 anos, e é a prova viva de que nada é impossível. Apesar de enfrentar discriminação devido à sua baixa estatura, ele conseguiu se tornar o médico mais baixo do mundo. Ele nasceu na região de Talaja Taluka, em Gujarat, na Índia, e enfrentou muitos problemas desde muito jovem. Ele nasceu normal, mas aos 4 anos de idade, os seus pais perceberam que a cabeça dele estava crescendo mais que o corpo, estava ficando desproporcional. Então o levaram a um médico e descobriram que o menino sofria de uma condição incurável e não tinha nada que pudesse ser feito. Querendo ajudar o filho, a mãe do Ganesh colocou um capacete na cabeça dele para tentar evitar que ela crescesse. Na escola, ele era frequentemente ridicularizado pela sua condição e pela sua baixa estatura, mas ele tinha ainda alguns amigos que o apoiavam e com isso ele conseguiu se concentrar nos seus estudos. Tem uma história de um dia que o pai dele, o Vital, que trabalhava como agricultor, ganhava até pouco dinheiro, recebeu uma oferta de $1.200 para permitir que o menino se juntasse a um circo, como uma atração circense. E isso deixou o pai dele completamente devastado com a oferta e também o fez temer pela segurança do filho, achando que alguém poderia sequestrá-lo para que ele fosse apresentado em algum tipo de freak show, algum show de horrores. Ele passou então a acompanhar o menino até a escola todos os dias e o impedia de ir a qualquer lugar sozinho. Apesar dessas limitações físicas, o Ganesh sempre foi muito ambicioso e ele queria ser médico desde muito jovem e dedicou toda a sua energia aos seus estudos, trabalhando duro para poder obter boas notas. Quando chegou a hora, ele se candidatou a um diploma de bacharel em medicina e cirurgia, mas apesar dos seus bons resultados nos testes, o Conselho Médico da Índia rejeitou a inscrição dele por causa da sua altura, dizendo que ele não seria capaz de desempenhar as suas funções em casos de emergência. Ele ficou arrasado com essa rejeição, mas ele não estava disposto a desistir do seu sonho. Com a ajuda do diretor da escola, ele foi até o Ministério da Educação, lutando pelo seu desejo de ser médico, chegando até o Tribunal Superior de Gujarat. Porém, esses esforços não foram bem sucedidos, mas mesmo assim, mais uma vez, ele se recusou a desistir e
indo à Suprema Corte da Índia, onde finalmente justiça foi feita. Em 2018, o principal tribunal da Índia concedeu ao Ganesh o direito de se matricular e ele fez exatamente isso no ano seguinte. O homem de 90 centímetros de altura recentemente concluiu seus estudos e está trabalhando já como estagiário em um hospital. E recentemente, em uma entrevista, ele deu a seguinte declaração: abre aspas. Fiquei muito decepcionado há 3 anos, mas recusei-me a desistir. Agora eu estou muito feliz por ter recebido justiça da Suprema Corte. Estou a caminho de realizar o sonho que eu nutri desde a infância. Eu sei que eu sou diferente, mas eu quero viver uma vida boa como outras pessoas e deixar os meus pais orgulhosos. Fecha aspas. O agora Dr. Ganesh Baraya ainda enfrenta discriminação, já que muitos dos seus pacientes relutam em serem atendidos por ele devido à sua altura. Porém, uma vez que eles veem que ele sabe o que ele faz, eles ficam mais confortáveis. Embora ele ainda não tenha sido reconhecido pelo Guinness Book, o Ganesh, com 90 centímetros de altura, é aclamado como o médico mais baixo do mundo, uma distinção da qual ele se orgulha, já que isso conta a história das dificuldades que ele teve que superar para chegar onde chegou e ser médico. E você aí achando que era uma criança, tá vendo? Não é não. A terceira notícia de hoje, essa eu duvido que você imaginava que isso tinha acontecido. Pois é, lembra desse menininho aí? O Anakin Skywalker, o pequeno Darth Vader. Você sabia o que aconteceu com ele? Não sabia, né? O nome dele é Jake Lloyd, o garoto que ficou famoso por interpretar o Anakin, e a mãe dele recentemente compartilhou uma atualização sobre a saúde do seu filho após ele ter um episódio psicótico grave. Aconteceu isso no ano passado, 2023. Ele agora tem 35 anos. E se você vive numa caverna, ele foi o Anakin Skywalker em Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, que foi lançado, eu acho que há 25 anos atrás. No entanto, o que talvez você realmente não saiba é que a vida dele se transformou em um pesadelo depois desse filme. A mãe dele revelou que assim que o filme foi gravado e foi exibido no mundo inteiro, o Jake começou a enfrentar problemas de saúde mental que se agravaram enquanto ele estava no ensino médio. De acordo com a mãe, o Jake começou a ter dificuldades para frequentar as aulas e ele passou a dizer que tinham pessoas o seguindo. Inicialmente imaginou-se até que seria por causa da fama dele. Durante o ensino médio, ele começou a falar sobre realidades diferentes, sem ter certeza se o que ele via era real ou não. A situação dele piorou quando ele começou a dizer que via pessoas de olhos negros o seguindo na rua e afirmou ter conversas tarde da noite com pessoas através da televisão. A família também acredita que ele escutava vozes. Quando foi em 2008, psiquiatras o diagnosticaram com esquizofrenia paranoide, o que agravou a sua condição, pois ele se recusava a acreditar que estava doente e rejeitava os medicamentos e a terapia. Para lidar com tudo isso, além de ter crises de depressão, infelizmente o Jake recorreu às drogas, o que levou ele a um confronto com a polícia em 2015, após uma perseguição em alta velocidade. Tragicamente, os problemas de saúde mental dele pioraram após o falecimento inesperado da sua irmã mais nova, Madison, em 2018. Esse evento desencadeou um episódio psicótico grave nele e em 2023 o Jake exibiu um perigoso comportamento errático, incluindo parar o seu carro no meio de uma rodovia de 3 faixas muito movimentada, sair do carro e começar a gritar no meio da pista. Depois desse acontecimento, aí ele foi para uma clínica de reabilitação de saúde mental e agora finalmente a mãe dele expressou estar um pouco mais tranquila com a situação do filho, porque ele já está mostrando sinais de melhora e se tornando mais sociável. Ele está passando por um programa de 18 meses nessa clínica e a mãe dele espera que esse seja o ponto de virada na sua jornada rumo
a recuperação. Você fazia ideia que esse menino passou por tudo isso depois do filme? Eu nem imaginava, eu achava que, sei lá, ele simplesmente não queria mais ser ator e desistiu da carreira e, sei lá, tava trabalhando em qualquer outra profissão hoje em dia, mas nunca ia imaginar que ele passou por tudo isso. E você imaginar que estão investigando a vida do piloto do avião que sumiu 10 anos depois. O menino que parece uma criança... Um menino não, ele é um homem, né? Se tornou o menor médico do mundo. E o ator mirim que você achou que ia ser um grande ator famoso, teve que passar por tudo isso na vida dele e não tem nada de engraçado hoje. Hoje é só coisa bizarra realmente. Mas quem manda a vida ser uma comédia? Deixa seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau!